Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9 está escrito: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como são mais altos os céus do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nesse texto nós vemos que é de fácil entendimento nós vermos que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Isso significa que muitas vezes eles não são facilmente compreensíveis, muitas vezes nós não conseguimos compreender os pensamentos e os caminhos de Deus. Muitas vezes nós estamos passando por lutas, por dificuldades, por adversidades, estamos passando por problemas, estamos passando no vale, e nós muitas vezes questionamos a Deus o porquê disso está acontecendo, ou o porquê disso ter acontecido, quando nós deveríamos perguntar para quê? Qual é o propósito do Senhor nisso? E confiar em Deus. O mais importante é a gente confiar em Deus, porque nós não conseguimos compreender os seus pensamentos nem os seus caminhos. E muitas vezes a gente questiona e a gente entra em crise, fica digladiando com Deus, né? Questionando. E a nossa atitude precisa ser a atitude de confiar em Deus, de confiar na sabedoria de Deus. Então é interessante quando nós estivermos passando por esse problema, por essa luta, quando nós estivermos passando por uma situação que a gente não compreende, a gente buscar entendimento desse versículo, sabendo que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos e os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Precisamos confiar no Senhor, em sua palavra, que Ele está conosco. Ele prometeu que estaria para sempre conosco, que Ele nunca nos deixaria, que Ele jamais nos abandonaria, que Deus Ele está presente, cuidando de nós, ainda que tudo diga que não, ainda que a situação seja completamente oposta àquilo que nós esperávamos, àquilo que nós desejávamos, aquilo que a gente deseja para nossas vidas, muitas vezes está tudo diametralmente oposto, está totalmente oposto ao que a gente queria para as nossas vidas, mas precisamos entender que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos e os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos, e que Ele está presente, cuidando de nós, que Ele está atento a todas as coisas. É importante nós entendermos e buscar no Senhor esse conforto, esse consolo, porque precisamos confiar na sabedoria de Deus. E muitas vezes é difícil, porque a nossa vontade, muitas vezes, ela está sendo resistida, né? As coisas estão acontecendo ao contrário da nossa vontade, e a gente não sabe lidar muito com isso, com a frustração, com a oposição. Mas quando Deus diz, a palavra dele deve permanecer e prevalecer em nossas vidas. Por quê? Porque os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos, e os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. E muitas vezes não compreendemos o que Deus está fazendo, mas precisamos saber que Ele está no controle, que Ele nos ama e que Ele está fazendo o melhor para nós. Uma outra aplicação que eu gostaria de deixar nesse texto, que os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, é que Deus, Ele já nos revelou muitos dos seus caminhos e muitos dos seus pensamentos por meio da sua palavra. Então é necessário que a gente busque conhecer os pensamentos e os caminhos do Senhor dentro da sua palavra, examinando as Escrituras, como disse Jesus. E quando nós fizermos isso,
nós teremos a mente de Cristo. Quando nós conhecermos os pensamentos de Deus, quando nós conhecermos os caminhos de Deus, nós teremos a mente de Cristo, porque Cristo conhecia os caminhos de Deus, Cristo conhecia os pensamentos de Deus. E assim nós seremos como Jesus, nós faremos a vontade de Deus. Precisamos ter a mente de Cristo. A mente de Cristo era uma mente de obediência, era uma mente de submissão, era uma mente de fazer a vontade de Deus. E essa é que deve ser a nossa mente também, a mente de fazer a vontade de Deus. Assim nós teremos a mente de Cristo, mas para conhecer a vontade de Deus, precisamos conhecer os seus pensamentos e os seus caminhos, e eles estão revelados em sua palavra. Por isso, leia a Bíblia, e certamente assim você vai conhecer os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.